E correspondência enviada pela Assembleia Legislativa da Paraíba, apelando a deputados e senadores dos estados nordestinos que repercutissem no Congresso Nacional os problemas que estão sendo enfrentados pelos agricultores de nossa região, que têm débitos junto ao Banco do Nordeste e outros bancos oficiais. O caso emblemático é o de um pequeno proprietário de terras residente no meu estado, na cidade de Caiçara. Por causa de uma pequena operação de crédito de menos de R$ 2.400, que resultaria num pagamento final da ordem de R$ 6.500, ele se viu enredado em uma trama financeira que lembra histórias do escritor Franz Kafka. O resultado da Via Crucis foi um conjunto de pagamentos que integralizou em valores históricos a mais de R$ 30 mil. Como se não bastasse, o Banco do Nordeste teria recebido mais R$ 31 mil do Conselho Monetário para refinanciar a dívida. Não contente com isso, manteve presa a hipoteca das terras e cobrou mais R$ 59 mil em valores de julho do ano passado. Em resumo, senhoras e senhores senadores, por um empréstimo de R$ 2.400, o Banco do Nordeste, instituição oficial, gerou uma dívida em nome de um pequeno agricultor nordestino que totalizaria mais de R$ 120.600, da qual já conseguiu receber, direta e indiretamente, mais da metade. E a coisa não para por aí. O BNB estaria forçando mais um aditivo no contrato original que permitiria àquela instituição financeira oficial, repito, receber mais de 100 vezes o valor devido originalmente. Qualquer roteirista de cinema transformaria essa trama real em um excelente filme de agiotagem e extorsão, bastando acrescentar os capangas do agiota e algumas cenas de violência física. Felizmente, este proprietário reagiu e já conseguiu na justiça, em primeira instância, sentença favorável. Entretanto, o banco segue não cumprindo a sentença, jogando com recursos protelatórios, que todos nós sabemos possíveis. Tem muita coisa errada em nossa história que estou relatando. Ela está errada principalmente do ponto de vista econômico. Uma instituição financeira oficial que massacra seus devedores dessa forma não está definitivamente contribuindo para o desenvolvimento econômico do nosso país, pois intimida os pequenos e médios produtores, maiores geradores de emprego no Brasil. Deste modo, dá o recado de que é impossível ao pequeno empresário urbano ou rural conseguir financiamento para expansão de seu negócio. Está errada também do ponto de vista de política governamental. Não adianta um bonito discurso sobre refinanciamento de dívidas e de pequenos produtores e se a realidade prática, refletida aqui no martírio deste lavrador paraibano, é manter a destruição de parte do setor produtivo. Sabemos que os diplomas legais necessários à solução desses casos estão sendo gerados com regularidade. Entretanto, constatamos que não estão sendo aplicados na outra ponta. Senador Roberto Cavalcante, me permite uma parte. Para finalizar, senhor presidente. Senador Roberto, me permite uma parte, por favor. Com muita honra, recebo uma parte do senador de Alagoas. Vossa Excelência traz à tribuna um problema que
infelizmente ou felizmente, não é só da sua Paraíba, mas algo que acontece de um modo geral na região nordestina. O Brasil continua a cometer o equívoco de que existe um Brasil único, de que a sua Paraíba, a minha Alagoas, pode ser comparada com estados onde as condições naturais, as condições de infraestrutura e a atividade econômica já implantada permite uma atuação mais, digamos assim, forte e contundente dos agentes financeiros fomentadores do desenvolvimento. O que acontece neste caso específico que Vossa Excelência cita aqui com tanta propriedade é exatamente isso. É uma falta de compreensão, de entendimento de que o Nordeste, sobretudo, um órgão que é responsável e, digamos assim, criado exclusivamente para fomentar o desenvolvimento e a consolidação de uma região pobre como é o Nordeste. Tem um comportamento que não leva em conta isso, que não leva em conta o fato de que Nordeste não é Rio Grande, não é a região Centro-Sul, não é a região Centro-Oeste e, evidentemente, em função das suas condições econômicas, ecológicas completamente diferentes, mereceria uma visão igualmente diferente, assim como é o norte do país também, que mereceria essa atenção diferenciada. Parabéns, eu gostaria de estender a sua colocação e dizer que não é um problema apenas da Paraíba, é um problema que afeta a toda a região nordestina. Agradeço a parte de Vossa Excelência, empresário de extrema competência e lucidez no estado das Alagoas. João Tenório, além de meu amigo, é uma pessoa que, na verdade, contribui para a economia do nosso país. Agradeço a parte. Também não parecem funcionar os mecanismos de regulação e ouvidoria, uma vez que esse indigitado brasileiro já acionou praticamente todos os canais possíveis: Justiça, Banco Central e até carta ao presidente Lula, sendo solenemente ignorado. Por último, essa história toda também está errada até do ponto de vista humano. O resultado da tensão emocional pela qual ainda passa esse agricultor não é muito diferente de uma surra de capangas dos agiotas de filmes, diabético e com 2 pontes de safena e uma mamária. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, repercuto aqui essa história não apenas por demanda da Assembleia da Paraíba, mas por sabê-la verdadeira e, infelizmente, não exclusiva. Por pouca defesa e orientação em nosso país para o pequeno e médio produtor, é isto que acontece. São referências da burocracia, da proliferação de leis e impostos, do emaranhado jurídico por trás das operações financeiras, da complexidade matemática dos cálculos de juro, mesmo nos bancos oficiais. São vitimados até pelo descumprimento das leis que os beneficiam, como no caso que relatei. Com certeza, casos como esse mereciam uma atenção maior de nossas autoridades, que se comprometem a própria credibilidade das políticas públicas. Da mesma forma, a lentidão habitual da justiça nesses casos, culpa dos recursos protelatórios, também é fatal para o pequeno produtor. Fica aqui o meu apelo para que juntos, senhores senadores, possamos encontrar uma maneira de equacionarmos o grave problema representado pelo endividamento dos pequenos produtores rurais. Apelo, igualmente, às instâncias da Justiça para que se examine com celeridade casos como aqui relatado. E eles existem aos montes. E se tomem as providências necessárias, não apenas para sanar o dano causado a esses brasileiros, mas para que ninguém mais venha a ser submetido ao vexame
vexame de ter que provar na justiça que uma dívida que pode chegar a 100 vezes o valor original em tempo tão curto não pode ter sido gerada pela aplicação de nenhuma regra financeira justa ou legal. O sistema financeiro brasileiro, especialmente os bancos oficiais, não deve e não pode matar a economia do nosso país. Defendemos a ampliação do crédito e a renegociação das dívidas sobre base justa e sustentável.